Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que, bem, parece que vive entre o espetáculo de palco e a terapia a sério. Falo da hipnose. Exatamente. E para esta análise fomos buscar um pouco tudo, desde artigos históricos quase teatrais, a blogs que tentam explicar as diferentes escolas e, claro, revisões académicas e até conversas com especialistas que tentam perceber a ciência por trás disto. E a nossa missão hoje é mesmo essa, não é? Tentar desmistificar, separar o que é mito do que é de facto realidade. Vamos fazer a viagem pela história, pelos debates e perceber afinal para que é que isto serve. Perfeito. Então vamos começar pelo início, que parece mesmo tirado de um filme. A história arranca no século XVIII com uma figura maior que a vida, Franz Anton Mesmer. Ah, Mesmer. Ele tinha esta teoria do magnetismo animal. Basicamente, um fluido universal e invisível que, se estivesse desequilibrado no nosso corpo, pronto, ficávamos doentes. Era isto, certo? Era precisamente isto. E o mais curioso é como ele começou a curar. Primeiro com ímãs, para reequilibrar o tal fluido, mas ele percebeu rapidamente que nem precisava dos ímãs. A sério? Sim, conseguiu os mesmos resultados só com as mãos. Com os movimentos que ficaram conhecidos como os passes mesméricos. Ele acreditava que conseguia manipular o fluido diretamente. Tenho de admitir que as descrições das sessões dele em Paris são incríveis. Uma mansão escura, música de harpa, tudo à luz de velas. Sim, E a peça central, a baquet, era uma tina de madeira com água magnetizada e umas varas de ferro a sair. e os pacientes sentavam-se em círculo, tocavam nas varas e aquilo era o caos. Entravam em convulsões, gritavam, choravam. Puro espetáculo. Completamente. E de tal sucesso que ele teve de expandir para o jardim. As fontes descrevem que ele magnetizava árvores, amarrava-lhes cordas e as pessoas da alta sociedade parisiana agarravam-se às cordas. Era o evento social do momento. Era mesmo. Claro, com tanto mediatismo, o rei Luís XVI teve de intervir e criou uma comissão de inquérito que era um autêntico dream team da ciência da altura. Sim, com nomes de peso. Tinha lá o Benjamin Franklin, o inventor do para-raios, e o Antoine Lavoisier, o pai da química moderna. E o que é que eles descobriram? Bem, eles fizeram experiências muito à frente para a época, incluindo testes cegos, em que os pacientes não sabiam se estavam a ser magnetizados ou não. A conclusão foi inequívoca. E qual foi? O tal fluido magnético não existia, ponto final. Os efeitos, segundo eles, deviam-se à imaginação dos pacientes e, claro, à pressão do ambiente. O que é de uma ironia tremenda, porque a comissão queria desacreditar o Mesmer, mas acabou por descobrir o verdadeiro mecanismo da hipnose sem sequer se aperceber. É o paradoxo central de toda esta história. Ao tentarem desmentir uma teoria mística, eles, sem querer, identificaram o motor psicológico que ainda hoje está no centro do debate. O poder da expectativa, da crença, da sugestão. Trocaram uma força externa por uma interna. E essa mudança de perspectiva foi evoluindo, não foi? Outras figuras foram refinando a ideia? Sim, o Marquês de Puigdemont, por exemplo. Ele era discípulo de Mesmer, mas abandonou as convulsões. Focou-se num estado mais calmo, a que ele chamou sonambulismo magnético. Onde o paciente parecia dormir, mas conseguia falar. Exato. E ele percebeu que o importante era a relação de confiança, não fluido. Depois veio o Abade Faria, que deu outro passo de gigante. E qual foi? Faria argumentou que o poder não estava no magnetizador, mas sim inteiramente no indivíduo. A capacidade de entrar neste estado, que ele chamava sono lúcido, era uma predisposição da pessoa. A chave era a sugestão e a concentração do próprio paciente. Ele basicamente transferiu o poder para a pessoa que estava a ser hipnotizada. Precisamente. Portanto, a história da hipnose é, no fundo, a história da descoberta do poder da nossa própria mente. Passamos de uma força externa, misteriosa, para a percepção de que a chave sempre esteve cá dentro. Lá está. E foi James Braid, em 1842, que lhe deu o nome que usamos hoje, hipnose, da palavra grega para sono. Hipnoses. Sim, e depois arrependeu-se, não foi? Porque percebeu que não era bem sono, mas sim concentração intensa. Exatamente, mas o nome já tinha pegado e marcou o início da tentativa de estudar isto de forma mais científica, longe do misticismo do Mesmer. Esta evolução prepara o terreno para o século XX, onde surgem os dois gigantes que definem a hipnose moderna, Hellman e Erickson.
E não podiam ser mais diferentes. São como o dia e a noite, duas filosofias completamente opostas. De um lado, Dave Hillman, o mestre da hipnose clássica direta. Do outro, Milton Erickson, o pioneiro da hipnose conversacional indireta. A história do Hellman é muito forte. Ele viu o pai, com cancro terminal, ter um alívio de dor quase milagroso com a hipnotista. Isso marcou-o para sempre. Marcou de tal forma que ele se dedicou a dominar a técnica. Começou a fazer espetáculos para ajudar a família, tornou-se o hipnotista mais jovem e rápido do mundo. E mais tarde, já como uma figura conhecida da rádio, começou a ser procurado por médicos. Sim, queriam aprender os métodos dele. Acabou por ensinar mais de 10.000 profissionais de saúde. E o método dele era direto ao assunto, sem rodeios, sugestões autoritárias. Os seus olhos estão colados, a sua mão está presa à mesa. Ele desenvolveu uma indução rapidíssima. Podia colocar alguém num estado profundo em menos de 3 minutos. Dá para perceber porque é que os médicos adoravam. Era a eficiência em pessoa. E os resultados eram impressionantes. Há uma história famosa narrada numa das fontes em que Hellman orientou uma cirurgia de coração aberto usando apenas a hipnose como anestésico. O paciente estava acordado, a conversar ocasionalmente, enquanto os cirurgiões trabalhavam. É uma imagem muito poderosa do que a mente focada consegue fazer. É impressionante. E do outro lado do espectro temos Milton Erickson. A história dele é uma lição de vida. Poliomielite, dislexia, daltonismo. Uma resiliência incrível. A polio deixou-o paralisado e essa imobilidade forçou-o a tornar-se um mestre na observação da linguagem não verbal. E ele usou a mente para reaprender a andar, certo? Sim, ele desenvolveu o que chamou de memórias corporais, revivendo mentalmente as sensações dos movimentos. Repara, a sua maior limitação, a paralisia, tornou-se a sua maior ferramenta, a observação. Ele transformou uma fraqueza numa genialidade. E o método dele reflete isso, nada de comandos diretos. Era tudo à base de metáforas, de histórias, uma linguagem que as fontes descrevem como artisticamente vaga. Exato. A ideia era contornar a mente consciente, falar diretamente com o inconsciente e permitir que o próprio paciente encontrasse as suas soluções. O hipnotista aqui não é um condutor, como é Hellman. É um facilitador. É um facilitador. O trabalho de Erickson foi tão influente que está na base da programação neurolinguística, a PNL. Então, Hellman é o engenheiro, com um processo claro e eficiente, e Erickson é o artista, com uma abordagem flexível e personalizada. É uma ótima analogia. A abordagem de Hellman é procedural, ideal para um ambiente médico. A de Erickson é terapêutica, conversacional. Ele dizia que a comunicação com o sentido pleno devia substituir os comandos autoritários. Pronto. Depois de ouvirmos as histórias e diferentes escolas, a pergunta que fica, o que é que a ciência diz que está realmente a acontecer aqui? Existe mesmo um estado hipnótico? E essa é a questão de milhões. O grande debate científico divide-se em dois campos, a teoria de Estado e a teoria não estatal. A teoria de estado é a que toda a gente imagina, não é? A pessoa entra num transe, um estado de consciência alterado. Sim, é a visão mais popular, mais intuitiva. A própria definição oficial da Associação Americana de Psicologia descreve a hipnose como um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida. Mas uma das nossas fontes, uma transcrição de uma conversa com o investigador Felipe Sousa, aponta algo curioso. Ele sugere que esta definição se mantém mais por razões, digamos, políticas, para dar coesão à área, do que por evidências científicas irrefutáveis. E a alternativa é a teoria não estatal. O que é que ela propõe? Propõe uma mudança radical de perspectiva. Defendida por investigadores como Nicholas Spanels, esta teoria diz que a hipnose não é um estado alterado de consciência, é um comportamento social. Um comportamento social. Como assim? O que vemos é o resultado da motivação de uma pessoa, das suas expectativas e da sua vontade de colaborar com as sugestões, tudo dentro de um contexto específico, uma situação hipnótica. O exemplo clássico da pessoa a imitar uma galinha em palco encaixa aqui então. Perfeitamente. A pessoa não está num transe que a obriga a cacarejar, está sim motivada a desempenhar o papel de pessoa hipnotizada. Exatamente. E é importante notar que as fontes são unânimes nisto. Não há qualquer prova de que se possa obrigar alguém, através da hipnose, a fazer algo que viola os seus valores morais. A vontade da pessoa é sempre soberana. Mas espera, isso soa quase
Decepcionante? Se não é um estado especial, parece menos impressionante? Como é que essa teoria explica a analgésia numa cirurgia? Não me parece que seja só querer colaborar. Essa é a questão crucial. E a teoria não estatal tem uma resposta. Ela não nega que as experiências são reais. A pessoa sente mesmo menos dor. O que a teoria defende é que não precisamos de um estado de transe misterioso para explicar isso. Então o que é que precisamos? O poder da motivação, da expectativa e da imaginação intensamente focada é suficiente para produzir estes efeitos. Não é um estado passivo em que se entra, é um comportamento ativo e orientado por um objetivo. Há um momento que as fontes destacam que parece abalar tudo. A descoberta de Clark Hall em 1933. Sim, esse é um ponto de viragem. Depois de uma investigação exaustiva, Clark Hall chegou a uma conclusão bombástica. Não há nada que se possa fazer com hipnose que não se possa fazer sem ela. Espera, isso é uma afirmação radical. Se nada do que se faz com hipnose é exclusivo da hipnose, o que é que isso significa para todo o campo? A implicação é precisamente essa, que as pessoas que conseguem ter analgesia cirúrgica com hipnose também o conseguiriam sem ela se estivessem igualmente motivadas e focadas. Então a hipnose seria um amplificador. Exato. Um conjunto de estratégias e um contexto que ajudam as pessoas a usar capacidades que já possuem. Um amplificador de processos psicológicos normais, não a criação de um estado anormal. Ok, mas independentemente do debate teórico, a verdade é que funciona para algumas coisas. Vamos às aplicações práticas. O controle da dor parece ser a área mais forte. Sem dúvida. Uma revisão sistemática citada nas fontes, da revista Récima 21, conclui que a hipnoterapia é muito eficaz para melhorar a qualidade de vida de doentes com dor crónica, como fibromialgia ou esclerose múltipla. E não só na dor. Não. Reduz também a ansiedade e a depressão associadas. E isto liga-se diretamente aos milhares de cirurgias do James Asdell e à cirurgia cardíaca do Hellman. O potencial da hipnoanalgesia é inegável. E na saúde mental? Os resultados também são muito promissores. Na depressão, por exemplo, vários estudos mostram que usar a hipnose como um complemento à terapia cognitivo-comportamental, a TCC, Aquela que nos ajuda a mudar padrões de pensamento. exatamente, produz resultados significativamente melhores do que a TCC sozinha. E como é que isso funcionaria? Qual é o mecanismo? A ideia é que, ao usar sugestões para criar novos padrões de pensamento e reduzir o stress, é possível influenciar a fisiologia. Estamos a falar de modular a produção de cortisol, hormona do stress, e influenciar os circuitos de bem-estar no cérebro, ligados a neurotransmissores como a serotonina. Portanto, é a mente a influenciar diretamente o corpo. É isso. As fontes também confirmam a sua utilidade para a ansiedade, fobias e até para a síndrome do intestino irritável. Se há tantos resultados positivos, por que é que a hipnose não é um tratamento mais comum, um tratamento padrão ouro? E voltamos ao problema central. A transcrição da conversa com Filipe Sousa aponta um dado alarmante. Cerca de 72% de toda a investigação científica sobre hipnose parte do pressuposto de que ela é um estado. O que, como vimos, pode não ser verdade. Exatamente. Se essa premissa estiver errada, então a maior parte da investigação está a ser construída sobre uma base instável. E isso cria uma enorme confusão metodológica. Não há um método padrão? Nenhum. Cada estudo faz as coisas à sua maneira, o que torna muito difícil comparar resultados e tirar conclusões robustas. É por isso que, apesar do potencial, a hipnose ainda luta por ser aceito como um tratamento de primeira linha. Bem, fizemos uma viagem incrível, desde os fluidos magnéticos de Mesmer, passando pelo choque entre o engenheiro Hellman e o artista Erickson, até este debate científico e as aplicações no mundo real. E a mensagem que fica, acho eu, é que, quer lhe chamemos um estado ou um comportamento, a hipnose é a exploração da ligação poderosa entre a mente, a expectativa e a nossa percepção da realidade. Não é sobre perder o controlo. É sobre ganhá-lo de uma forma focada e intencional. Para terminar, há o conceito mencionado nas fontes que me deixou a pensar, a ideia do placebo aberto. Ah, sim. É fascinante. São estudos onde os investigadores dizem abertamente aos pacientes: isto que vai tomar é um placebo. É uma pílula de açúcar, não tem nada. E o mais incrível é que, mesmo sabendo, o efeito continua a existir. Continua a existir. Se a hipnose funciona em grande parte através da expectativa e da crença, e se até um placebo, cuja natureza é revelada, continua a ter um efeito terapêutico, Fica uma questão no ar. fica.
Qual é o verdadeiro potencial, ainda por explorar, da nossa mente para influenciar a nossa saúde e a nossa realidade, mesmo quando temos plena consciência do mecanismo? Deixa-nos a pensar na nossa capacidade inata para a mudança e para a autocura.